Bom dia, essa é uma apresentação em vídeo da histologia do tubo digestivo. As participantes dessa apresentação são a Ana Beatriz Oliveira, a Yumi Picanso, Carolina Gaia e Mariana Negrirro. Eu sou a Carolina Gaia e vou começar introduzindo um pouquinho o trabalho. Nessa apresentação a gente vai falar mais um pouco da base para entender de forma simples a histologia do tubo digestivo e relacionar com as funcionalidades dele em si, as funções. E primeiro vamos falar das funções, que são bem comumente conhecidas, mas vale a pena comentar que tem a digestão mecânica e química, absorção de nutrientes, liberação de secreção, barreiras física, química e imunológica, e também, claro, integra outros sistemas como o nervoso e o endócrino, com os órgãos acessórios e até no mesmo sistema. Agora, conversando um pouquinho mais da histologia, vamos falar um pouco da organização geral da parede desse sistema, que é dividida em mucosa, submucosa, muscular externa, serosa e adventícia. Vamos destrinchar um pouquinho isso e falar mais de cada uma especificamente. A camada mucosa, em sua lâmina própria, tem como tecido conjuntivo frouxo, rico em vascularização e células imunes. E também tem uma camada muscular lisa. Na submucosa, é feito de tecido conjuntivo denso, não modelado, com ampla distribuição de vasos sanguíneos também e linfáticos. Em alguns casos, podendo ter a presença de glândulas, dependendo do órgão. Agora, na muscular externa, é uma camada mais circular, que tem a maior função de coordenar o peristaltismo, que é de suma importância nesse sistema. E agora o revestimento externo, que tem a diferença entre a serosa e a adventícia. A serosa é mais de tecido conjuntivo frouxo e a adventícia de tecido conjuntivo, modelado, atuando na fixação de estruturas e tudo mais. Enfim, agora a gente vai começar a apresentação mais específica nas porções e nos órgãos. Vamos começar primeiro pelo esôfago, sendo de epitélio pavimentoso estratificado, não queratinizado. Possui uma lâmina própria e de muscular e mucosa. Sua submucosa apresenta glândulas esofágicas, como a gente falou que a submucosa é a que apresenta as glândulas. Sua porção muscular, e aí é dividida em porções que variam o tipo de músculo, de tipo muscular. A porção superior é a de tecido muscular estriado, a porção média de tecido muscular misto e a porção inferior de tecido muscular liso. E essas imagens dá para exemplificar muito bem como é esse tipo de composição desse tecido. Oi, gente, meu nome é Ana Beatriz e hoje eu vou apresentar para vocês a histologia do estômago, intestino delgado e do duodeno. Começando pelo estômago, a principal função dele é realizar a digestão mecânica e química. A mucosa é revestida por epitélio simples cilíndrico, formado por células mucosas, que são responsáveis pela produção do muco, que é o que protege a parede do órgão contra a ação do ácido gástrico. A mucosa do estômago, ela apresenta fossetas gástricas, que são as invaginações do epitélio, e glândulas gástricas, que são responsáveis pela secreção de substâncias importantes para a digestão, como o ácido clorídrico, o pepsinogênio e o fator intrínseco. As células parietais produzem o ácido clorídrico, que é o que ajuda na digestão química e também atua na destruição de micro-organismos ingeridos. Essas células, elas também produzem o fator intrínseco, que é necessário para a absorção da vitamina B12. Já as células principais produzem pepsinogênio, que é convertido em pepsina no meio ácido e participa da digestão de proteínas. Outra característica importante do estômago é a presença de pregas na mucosa e na submucosa, que são chamadas de rugas gástricas, que permitem a distensão do órgão após a alimentação. A musculatura externa do estômago é formada por 3 camadas de músculo liso,
que é oblíqua, circular e longitudinal. Essas camadas elas auxiliam na mistura do alimento e na formação do quimo, que é uma massa semilíquida que é formada pela mistura do alimento parcialmente digerido com o suco gástrico. Em seguida, no intestino delgado, é onde ocorre a maior parte da digestão e absorção dos nutrientes. A sua mucosa apresenta adaptações que aumentam muito a superfície de absorção, como as pregas circulares, as vilosidades e as microvilosidades. As vilosidades intestinais são revestidas por epitélio simples cilíndrico, que é composto principalmente por enterócitos, que são responsáveis pela absorção. Esses enterócitos possuem microvilosidades na superfície apical, formando a camada borda de escova, que aumenta ainda mais a área de absorção. Entre os enterócitos estão as células caliciformes, que produzem o muco para proteção e lubrificação da mucosa intestinal. Entre as vilosidades encontramos as criptas de Libercan, que são glândulas tubulares responsáveis pela renovação do epitélio intestinal. Nessas criptas estão presentes as células-tronco, que são células enteroendócrinas, e células de Paneth, que produzem substâncias antimicrobianas importantes para a defesa intestinal. Já no duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado, é onde ocorre a intensa digestão química. Histologicamente, a sua principal característica são as glândulas de Brunner, que são localizadas na submucosa. Essas glândulas produzem uma secreção alcalina rica em bicarbonato, responsável por neutralizar a acidez do quimo que está vindo do estômago. Essa neutralização é essencial para proteger a mucosa intestinal e permitir a ação adequada das enzimas pancreáticas. O duodeno também recebe secreções do pâncreas e da vesícula biliar, através da ampola hepatopancreática. A bile auxilia na digestão de lipídios, enquanto o suco pancreático contém enzimas importantes para a digestão de proteínas, carboidratos e gorduras. Além disso, o duodeno apresenta vilosidades geralmente mais largas e foliáceas, que são relacionadas a um intenso processo de digestão e absorção inicial dos nutrientes. A sua mucosa é altamente vascularizada, favorecendo o transporte das substâncias absorvidas. A muscular externa do duodeno, assim como nas demais regiões do intestino delgado, é formada por uma camada circular interna e outra longitudinal externa, responsáveis pelos movimentos peristálticos que promovem a progressão do conteúdo intestinal. Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Mariana e eu vou dar continuidade no assunto falando sobre jejum, ilho e intestino grosso. O jejum é uma importante porção do intestino delgado responsável principalmente pela digestão e absorção de nutrientes. Atua na digestão de carboidratos e proteínas, além de absorver gorduras, colesterol, vitaminas lipossolúveis, água, eletrólitos e aminoácidos. Histologicamente, apresenta as camadas mucosa, submucosa, muscular e serosa. A mucosa possui epitélio colunar simples com enterócitos, células caliciformes, vilosidades e criptas de Libercan, que aumentam a absorção. Nas criptas estão as células de Paneth, relacionadas à defesa imunológica. A submucosa contém tecido conjuntivo, vasos sanguíneos, linfonodos e o plexo de Meissner. A camada muscular é formada por musculatura lisa circular e longitudinal, entre as quais está um plexo responsável pelos movimentos intestinais. O jejum diferencia-se pela ausência das glândulas de Brunner e das placas de Peyer, embora possa apresentar folículos linfóides isolados. O ilho, por sua vez, é a porção final do intestino delgado e desempenha funções importantes na digestão, absorção de nutrientes e defesa imunológica. Atua na etapa final da digestão enzimática e na absorção de vitamina B12, gorduras, sais biliares e ácidos graxos, além de participar do reconhecimento de antígenos no lúmen intestinal. Histologicamente, apresenta as camadas mucosa, submucosa, muscular e serosa. A mucosa é revestida por epitélio colunar simples, com enterócitos e células caliciformes, além de pregas circulares mais planas e vilosidades mais curtas em comparação às demais regiões do intestino delgado. A submucosa contém vasos sanguíneos, linfonodos e o plexo de Meissner. A camada muscular é formada por musculatura lisa circular interna e longitudinal externa, sendo o órgão revestido externamente pela serosa. A principal característica do ilho é a presença de placas de Peyer, formadas por folículos linfóides agregados do tecido linfático associado ao intestino. GALT. Sobre esses folículos, encontram-se as células M, responsáveis pela captação de antígenos e ativação da resposta imunológica intestinal. Já o intestino grosso é a porção final do sistema digestório, responsável pela absorção de água, fermentação do conteúdo intestinal, formação das fezes e produção de muco. A absorção de água ocorre junto ao transporte de sódio, enquanto a microbiota intestinal participa da fermentação de substâncias não digeridas. O muco auxilia no deslocamento das fezes e protege a mucosa intestinal. É formado pelo seco e pelos cólons ascendente, transverso, descendente e sigmoide.
Histologicamente, apresenta as camadas mucosa, submucosa, muscular e serosa. A mucosa não possui vilosidades e contém criptas intestinais longas, ricas em células caliciformes produtoras de muco e poucas células enteroendócrinas. As células absortivas são colunares e possuem microvilosidades curtas. A lâmina própria apresenta grande quantidade de tecido linfóide associado ao intestino, que é o GALT. A submucosa contém vasos sanguíneos e plexos nervosos que controlam a atividade intestinal. A camada muscular possui musculatura circular interna e longitudinal externa, organizada em 3 faixas chamadas tênias do cólon, importantes para a motilidade intestinal. A serosa pode apresentar apêndices epiploicos, formados por pequenas projeções de tecido adiposo. Bom dia, eu me chamo Ayumi e eu vou falar sobre o apêndice, o reto e o ânus. Iniciando pelo apêndice, ele é uma estrutura ligada ao intestino grosso e possui algumas características histológicas bem marcantes. A primeira delas é o lúmen irregular, que aparece por causa das pregas da mucosa. Outra característica importante é a presença de muito tecido linfóide, que forma vários folículos distribuídos pela parede do órgão. Isso mostra que o apêndice participa da defesa imunológica do intestino. Além disso, diferente do cólon, o apêndice possui poucas criptas intestinais. Na lâmina, também conseguimos observar as camadas da parede: mucosa, submucosa, muscular e serosa. Passando para o reto, ele corresponde à porção final do intestino grosso e tem como principal função o armazenamento das fezes antes da eliminação. Histologicamente, ele é parecido com o cólon, mas apresenta algumas diferenças. O reto não possui tênias, então a camada muscular longitudinal fica contínua ao redor da parede. Na mucosa, observamos epitélio simples, cilíndrico, com muitas células caliciformes, responsáveis pela produção de muco, facilitando a passagem das fezes. Também vemos criptas intestinais longas e ausência de vilosidades, característica típica do intestino grosso. Nessa imagem, conseguimos observar melhor a submucosa e a camada muscular do reto. A submucosa é muito rica em vasos sanguíneos e apresenta plexos venosos. Esses plexos têm grande importância clínica porque, quando ficam dilatados, eles podem originar as hemorroidas. Já na muscular do reto, a camada circular interna se torna mais espessa próxima ao canal anal e forma o esfíncter anal interno, composto por músculo liso e controle involuntário. A camada longitudinal permanece contínua ao longo do órgão. Agora, entrando no canal anal, acontece uma transição epitelial muito importante. Na região superior ainda encontramos epitélio simples cilíndrico, semelhante ao do reto. Mais abaixo, ocorre a transição para o epitélio pavimentoso estratificado não queratinizado, e na porção inferior encontramos epitélio pavimentoso estratificado queratinizado, semelhante à pele. A linha pequítinea marca essa zona de transição e tem importância anatômica e clínica porque nela ocorrem mudanças no tipo de epitélio, na inervação e também na vascularização. Próximo slide. No canal anal, encontramos glândulas anais mucosas responsáveis pela produção de secreção que auxilia na lubrificação. Existem ainda plexos venosos bastante desenvolvidos, novamente relacionados às hemorroidas. O tecido conjuntivo dessa região é rico em fibras elásticas, o que ajuda na distensão durante a passagem das fezes. Por fim, temos os esfíncter anais. O esfíncter interno é formado por músculo liso e possui controle involuntário. Já o esfíncter externo é formado por músculo estriado esquelético e apresenta controle voluntário, permitindo o controle consciente da evacuação. Por fim, recapitulando, os órgãos do sistema digestivo são cavidade oral, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. Suas funções: regula o metabolismo e a imunidade, digere nutrientes, absorve líquidos e nutrientes e protege contra micro-organismos. Os órgãos anexos ao sistema digestivo são glândulas salivares, fígado, vesícula biliar e pâncreas. Bom, essas são as nossas referências. Obrigada por assistir nosso vídeo.